E aí, pessoal? Climinhas de carnaval com cabelinho na régua, visual novo. E o assunto de hoje não é sobre filosofia. Como o próprio canal diz, Anise analisando sobre filosofia e um pouco mais. Então hoje é um pouco mais, hoje é sobre você. Você que fez o Enem, que se inscreveu no SISU, mas não conseguiu nota suficiente para ficar como classificado e agora está aí na lista de espera. E não sabe muito bem como é que funciona, o que vai fazer a partir de agora, ou o que acontece a partir de agora, onde você deve procurar as informações. Então no vídeo de hoje eu vou estar explicando um pouco sobre o que é a primeira chamada, a segunda chamada, qual a diferença entre classificado e suplente, o que é a primeira convocação, a segunda convocação, a terceira convocação, quantas chamadas pode ter o seu curso, quais as suas chances de conseguir ingressar na universidade no seu curso tão sonhado, dependendo da sua posição na lista de espera. Então, se você tem interesse nesse assunto, já deixa seu like, salva o vídeo, pega caneta e papel na mão e vem comigo! A coisa que vocês têm que fazer, vocês vão no Google e vão digitar aqui Coppev UFAL. Como a maioria do meu público é do pessoal de Maceió ou São Luís de Quitunde, que é a minha cidade natal, então, ou seja, em suma maioria são de Alagoas, esse vídeo aqui vai ser para o pessoal que pretende ingressar na Universidade Federal de Alagoas. Mas todas as universidades, elas têm uma comissão permanente de vestibular. A UFPE tem a sua, a UFPB tem a sua. Então, se você está vendo esse vídeo e você é de alguma outra região, procura o site da comissão permanente de vestibular da sua instituição que você pretende se inscrever e dá uma olhada nessas coisas, porque todas as instituições, elas têm calendário de processo seletivo, elas têm edital de abertura, onde vão estar lá informando as questões do remanejamento das cotas, das demandas. Então, é importante, independente de qual universidade você está se inscrevendo, você se atentar a esses detalhes e a essas informações, para o caso de você ter ficado como suplente ou até como classificado também. Aqui no site da Coppev, vocês vão aqui na aba Vestibulares, o UFAL SISU 2022.1, e aí vocês vão encontrar essas coisas aqui. Links para enviar documentos da pré-matrícula, edital de abertura da Prograde, termo de adesão, a listagem da primeira chamada, a primeira convocação para validação e o calendário do processo seletivo. O que são cada uma dessas coisas e o que o suplente precisa saber a respeito desses documentos e dessas datas, principalmente o que vai estar aqui nesse calendário, para saber quais são suas chances de ingressar na universidade. Bem, é importante frisar que neste momento, o pessoal que foi chamado nessa primeira chamada foi para a convocação da pré-matrícula. Os documentos que vocês vão estar enviando são para pré-matrícula. Então, tanto os classificados como os suplentes da primeira chamada, eles vão estar enviando documentação de pré-matrícula. Haverá um outro momento para confirmação da matrícula. É importante, inclusive para o pessoal dos classificados, se atentar ao prazo de confirmação das matrículas. Se você não confirmar, você perde sua vaga e aí vitória para o pessoal que ficou como suplente. Né? Tristeza de uma, alegria de outro. Enfim, então vamos lá. Qual outro documento? O edital de abertura da Prograde. Nesse edital e no termo de adesão, vocês vão encontrar a listagem da documentação, como funciona o remanejamento de vagas e também vão encontrar diversas declarações, declaração de desemprego, declaração de renda per capita, composição de renda per capita familiar. Tudo isso vocês podem encontrar no edital. Não precisa mandar alguém fazer, etc e tal. Vocês vão encontrar esses documentos aqui nesse edital. Vocês imprimem, preenchem, escaneiam e enviam. Qual outro documento que a gente tem que ficar atento? É esse calendário aqui, o calendário do processo seletivo. No momento, algumas datas ainda estão a definir. Então, é importante que vocês acompanhem esse site para ficarem atentos às atualizações desse bendito calendário, principalmente quem é suplente, porque vai ser nesse calendário que vai estar aqui informando as datas de quando vão ser lançados os editais de segunda chamada, terceira chamada, composição de turmas, confirmação da composição de turmas, da confirmação da matrícula e as outras convocações, porque existe primeira chamada, segunda chamada e até terceira chamada, mais ou menos, até que ocorra a listagem da composição do primeiro semestre e do segundo semestre. Aí, quando começa a confirmação das matrículas, tem o pessoal que vai esquecer, tem o pessoal que vai se mudar de estado, tem o pessoal que vai desistir, e aí vai começar a convocação, a segunda convocação, a terceira convocação para o primeiro semestre. E o que isso significa? Isso significa boas coisas para os suplentes.
E vocês têm que ficar muito atentos. Temos aqui o calendário que eu falei pra vocês. Nesse calendário vocês vão encontrar as datas para o envio da documentação, as datas do resultado preliminar dessa documentação. É importante que vocês estejam atentos à data do resultado preliminar e o prazo para recurso. O pessoal que está aí, que está enviando a sua documentação, vocês têm que ficar atentos. Porque se vocês perderem esse prazo para o recurso, vocês perdem a vaga. Porque se der algum erro na documentação de vocês, vocês vão ter somente do dia 26 ao dia 28 de março para corrigir essa documentação, tentar entrar com recurso referente a essa documentação. E aí, se você perder esse prazo, você perdeu a vaga. Se você estava como classificado e você perder esse prazo, você vai perder a sua vaga, e aí o suplente vai subir de posição, os suplentes sobem de posição até conseguir ficar como classificados. E o resultado final da análise da documentação, ele ocorre dia 13 de abril. E só depois do resultado final da análise da documentação da primeira chamada é que 12 dias depois vai ocorrer a divulgação da segunda chamada. Nessa segunda chamada vai ter gente que vai entrar como classificado e vai ter gente que vai aparecer como suplente. Então, novamente, todo mundo, tanto classificados como suplentes, que aparecer seu nomezinho nessa divulgação da segunda chamada, você deve enviar. E eu te digo, independente da classificação que você ficar como suplente, se você ficar como suplente muito atrás de um classificado, da última vaga do seu classificado, leva a documentação. Porque eu já vi casos de pessoas que ficaram... Eram 3 vagas, a pessoa estava na 13ª posição de suplente. E ela levou a documentação, e os outros pessoal não levou, deu problema, e hoje a pessoa está lá na universidade estudando. Então, pode ocorrer. Então, leva, porque vai que, né? Aí, depois, as coisas começam a ficar meio neblinadas, né? A terceira chamada ainda está a definir. Então, é por isso que eu falei que é muito importante que vocês fiquem de olho na atualização desse calendário. Porque aí se vocês não forem chamados nem como classificados, nem como suplentes na primeira chamada ou na segunda chamada, ainda há a terceira chamada. Se não tiver nem sequer segunda chamada para o seu curso, isso não significa que não vai ter terceira chamada. Às vezes ocorre que não tem segunda chamada ou não tem terceira chamada para um curso específico. Mas na quarta chamada tem, convoca alguém. E aí, o fato de você não ter sido chamado ou de não ter havido alguma chamada de pessoas na terceira chamada para o curso que você escolheu, não significa que depois não vai ter chamadas. Às vezes tem. E aí é importante vocês ficar de olho sempre nas chamadas que vão estar sendo divulgadas no edital lá no site da Coppev, porque pode acontecer de você ser convocado. E passou esse período, né, de confirmação, de pré-matrícula e tal, e aí vem a confirmação de matrículas. Lembra que eu falei? Envio da documentação só garante a pré-matrícula. A confirmação de matrícula vem depois. E as datas aqui ainda estão a definir. Então, isso aqui, esse edital, ele vai estar mostrando mais ou menos quando é que vai ocorrer a convocação do primeiro semestre, a segunda convocação, a terceira e assim por diante. E aí, tem um detalhe importante a respeito disso, que é o seguinte. Quando ocorre a convocação, a primeira convocação para confirmação do primeiro semestre, isso já é na semana do início das aulas. Então, geralmente as aulas começam ou na mesma semana em que está acontecendo a confirmação de matrículas, ou uns 2 dias antes desse período. Primeiro eles lançam uns 2 dias antes o edital, ou até uma semana antes do edital, em seguida já está lá o período de convocação para confirmar. Nesse período de convocação, as aulas já estão acontecendo. Então, é nesse momento que muitos suplentes perdem a esperança. Só que não é para perder a esperança, porque é nesse momento que vai ter gente que desistiu, foi fazer outro curso em outro canto, ou por alguma infelicidade não confirmou a sua matrícula no período e não correu atrás e aí perde a vaga. Então, é nesse momento que a Coppev ela vai começar a chamar os outros suplentes. E aí vai ter uma segunda convocação. E é nesse momento que muita gente da segunda convocação já começou as aulas. A segunda convocação geralmente ocorre umas 2 semanas após o início das aulas, que as pessoas perdem a esperança. Já começou as aulas e não me chamaram, então perdi toda a minha chance. Só que não é assim. Aí acaba acontecendo que muita gente da segunda convocação não vê e aí não vai. Aí o que acontece? Eles vão chamar mais uma terceira convocação.
E assim sucessivamente, até pelo menos preencher a vaga. E eu acredito que eles fazem isso até mais ou menos o quê? No máximo, o primeiro mês do semestre, porque depois fica meio difícil para o aluno acompanhar. Mas o que isso quer dizer? Que mesmo após o início das aulas, pode ser que você seja convocado na segunda convocação ou na terceira convocação, você que é suplente. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a esse bendito calendário e as datas, porque, como eu já expliquei, a universidade ela não vai mandar e-mail, não vai ligar para você. Então, é total responsabilidade de você, suplente, ficar atento a essas datas, para caso você ser convocado, você está apto a ir lá, confirmar sua matrícula e dar início ao seu sonho. Um recadinho para vocês aqui. Não se deixem abater por essa situação, que eu sei que é muito frustrante. Você estuda o ano todo, às vezes você não estudou o suficiente, fica se culpando por não ter estudado o suficiente, ter tirado uma nota melhor, e aí você fica na bad, você se sente um lixo. Porque é muito protocolo, é muita informação, é muitos detalhes para você ficar aí meio que correndo atrás de uma vaga, né? Mas é assim, as coisas são difíceis e são dificultosas, trabalhosas. E o fato de você não ter conseguido entrar como classificado na primeira chamada, já lá, aquele festejamento, todo mundo feliz, isso não define toda a sua vida. Eu digo isso porque, apesar de hoje eu ter sido aprovado em primeiro lugar no mestrado na universidade, ter concluído a minha graduação, ser uma das primeiras a ter se formado, eu não entrei na universidade na primeira chamada, eu entrei na segunda chamada. Então, fiquei na lista de espera. Então, esse momento de agora, se você não conseguir entrar na universidade na sua primeira chamada como classificado, isso não quer dizer que você é um fracassado. Você teve um momento de fracasso, de derrota. Mas isso não define a sua vida. Não se você não deixar. Então, não deixe. Isso não vai definir como vai ser a sua vida na graduação. Você pode fazer algo totalmente diferente. Então, aqui eu estou te dando a oportunidade e informações para que você corra atrás do prejuízo. E se, mesmo com todas essas chamadas, todas essas convocações, ainda assim seu nome não sair, não precisa desistir. Você ainda pode estudar mais, se esforçar um pouco mais e tentar ingressar no ano que vem. Entendeu? Sua vida não acaba aqui. E também a sua vida não se resume em graduação. Se você quiser seguir outro caminho, beleza. Mas saiba que você, apesar desse fracasso, apesar desses problemas, de não ter conseguido agora, nesse momento, ter sido aprovado na primeira chamada, isso não precisa definir a vida de vocês. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, curte, comenta. Se tiverem alguma dúvida, pode comentar também, que se eu puder responder, se outras pessoas puderem responder, a gente vai estar aqui se colaborando. E boa sorte pra vocês. Bom carnaval. E é isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.